nunca vai se equiparar que um peixe que já tem todo o preparo Sim, para isso, né? exatamente. Nossa mudança, o caminho evolutivo foi de muitos milhões de anos. Sim, Imagina, nós viramos mamífero há 250 milhões de anos. Imagina o salto que foi da água. Realmente, aí complica bastante. Mas tem coisas para se descobrir bastante na natação ainda, no meio aquático, fora só questão competitiva. Forma de se locomover, talvez ainda tenha que se desenvolver um pouco mais, assim, para encontrar umas mudanças bem, bem grandes. Né? É bem legal esse assunto. Ainda está carregando o arquivo, essa vez foi lento, mas vamos ver, tomara que não. Mas está no YouTube mesmo, então tá bom. Deixa eu ver que horas são. Ainda dá tempo, vamos esperar mais uns 2 minutos para começar a aula mesmo. Pessoal, mas eu posso deixar aberto para, se vocês já começar com as perguntas. Se alguém tiver dúvida aí, por favor. Se for algo difícil, eu vou dizer que é tão fácil que até meu monitor pode responder. Graciane, e aí, Guria? Vi teu e-mail também. Outro dia. Isso. E aí? Eu demorei para lembrar de ti no começo. Não, tudo bem. Depois foi me caindo a ficha. Meu Deus, como o tempo voa. Eu imagino. Foi. Então, assim, até postei durante a aula, acabei lembrando que tinha que postar lá. Na realidade, assim, não sei se é o momento já de perguntar. Pode ser, tá aberto para pergunta, pode ser até. Tá, até vou tentar resgatar aqui. Eu estou no trabalho, ainda não consegui a liberação da carga horária ainda, mas eu vou conseguir. Muito bem. Deixa eu achar o slide aqui. Então, a pergunta sobre a intensidade de treino, Sim. tá? Não ficou muito claro para mim. Yeah. Por exemplo, o que eu vou mexer durante o treino? Seria o número de vezes, de repetições, o número de blocos de exercício. Eu vi que tem coisas interligadas, né? Pelo que eu entendi do slide, a intensidade ela está interligada com o volume. O volume estaria diretamente relacionado à carga, à Mas quantidade olha de só, Grace, treino. eu acho que tu já, as tuas questões são bem legais, mas primeiro é lembrar bem do conceito, né? Do jeito que a gente vai trabalhar na disciplina, porque tu mesmo que tem bastante estrada, né? A gente já foi colega já, a gente vê em treinamento o nome de um monte de coisa para um monte de coisa. Assim, é um problema de definição. A área de treinamento físico, perto da medicina mesmo, a gente está muito atrás e isso se mostra uma área ainda que eu chamo às vezes pré-científica, porque não tem nem os conceitos bem definidos. Tá? Então a gente só, primeiro nós temos que entrar em acordo nesses termos para poder depois ver, porque as questões que tu colocou já meio que misturou ali. Então, assim, por exemplo, eu não sei se tu viu essa parte no início da disciplina, porque eu sei que como tu está trabalhando, a gente definiu bem, assim, por exemplo, tá? Vou te dizer do caso da musculação. Acho que o iníciozinho eu perdi, ó. Então, resumindo, tá? Quando tu faz repetições na musculação, faz 3 séries de 12 repetições, né? Tu vai ter 36 repetições. Isso é o volume, que já, para algum pessoal do treino de força, é misturar tudo, né? Eles chamam de tonelagem, não é bem isso. Para nós é só repetições, tá? 36 nesse caso, tá? Esse é uma componente da carga. Depois tu tem a intensidade, que é o peso que tu vai levantar. Tu pode registrar ela como percentual, né? Normalizado, relativa, como a gente chama, né? A 80% da força máxima da RM, ou o valor absoluto, 60 quilogramas, ponto. Essas duas, esses dois elementos tu vai ter que jogar ao longo do treino. Aí vem a tua questão, que eu não tratei ela, de como eu jogo ela ao longo do tempo. A única informação que eu dei até agora, para ajudar assim, um aluno para entender bem a relação volume e intensidade, com esses conceitos, né, é da relação inversa. É que e quase sempre eu começo com mais altos volumes e mais baixas intensidades e vou alterando isso, vou girando isso, ou seja, os volumes que são altos eles vão caindo tendencialmente e a intensidade vai aumentando tendencialmente, de forma ondulada também, se quiser dar mais assim, mas até aí que a gente viu coisas muito gerais ainda. Agora nos métodos é que a gente vai se adentrar e vamos ver como fazem esses ajustes melhores, é por mais repetições, é por mais séries, bom, aí nós vamos ver as tabelas de treino, mas que quase sempre vão ter esse padrão geral aí que eu acabei de dizer.
Assim, e agora eu te respondo bem rápido para começar a aula, mas lembra de tirar bem a dúvida. Se ficou com dúvida ainda, manda de novo para mim, para o monitor, pergunta, para ter claro o que é esse volume, o que é essa intensidade, porque, como eu falei lá na aula inicial, é uma bola de neve. Se não entender bem isso, imagina depois querendo entrar em métodos de treinamento, em periodização. Então, esses conceitos têm que estar bem firmes, né? Isso. Tá? E Eu acho que pelo fato, para concluir, pelo fato de trabalhar com a reabilitação, eu tenho que desconstruir algumas coisas, né? Porque eu começo, por exemplo, com uma carga baixa, um número de repetições ainda baixo, depois eu vou aumentando. Então, eu quero colocar isso, claro que não é o foco, né? Mas como eu transito entre a reabilitação, o exercício e a dança, é um negócio meio difícil de tu colocar as coisas nas suas caixinhas, né? Não, mas é Mas é ótima. isso. A tua pergunta é muito, Grace, até deixa eu aproveitar, porque vários dos meus exemplos, às vezes, são na área da reabilitação. Só que, claro, como eu dou mais aqui, a cadeira é mais educação física, às vezes eu não falo tanto. Mas eu estou trabalhando muito com Parkinson, na respiratória, lá na pneumo. Então, o que acontece? É bem comum também, às vezes, o volume está baixo no início mesmo, como tu acabou de dizer. É bem isso. Às vezes a pessoa tem tanta fraqueza que ele vai fazer um agachamento só com o peso do corpo. E ela faz só 3, porque ela não faz mais mesmo. Ela tem um déficit de força tão grande, vamos dizer assim, que é isso. O que a gente faz ali? É bem comum acontecer isso até em sedentários também, em algumas situações. É a gente buscar primeiro o volume alto. E aí quebra um pouco com aquilo que eu falei. Mas mesmo assim, continua valendo a ideia de eu tentar, no início, botar um volume alto. Mesmo que eu não consiga, então eu vou primeiro buscar isso. Vou fazer poucas repetições, vou fazer estratégias de aumentar alguma sériezinha, vou aumentar essas repetições, até o ponto que eu chegue num valor de tabela de treino. Olha, fazendo mais de 12 repetições, eu consigo fazer alguma resistência de força. Então, quando eu chegar ali, aí sim eu vou ter um número de repetições bons para fazer o X do volume e da intensidade, que eu te falei antes que, tá? Mas é comum, tá? Isso acontece também na corrida, quando a gente não começa correndo 40 minutos, a gente começa caminhando, trabalhando um pouquinho a corrida, e a gente vai ganhando volume de corrida, e depois que a gente tem um bom volume, a gente faz o X do volume e da intensidade, resumindo assim. Então não é tão estranho mesmo, isso que tu está falando está também dentro da ideia, só que é um passo anterior que às vezes tem que fazer, mas continua valendo a ideia de ter como meta o volume primeiro, antes da intensidade. Claro que para eles vai ser limite, né? Porque eles não, né? Mas tá legal essa questão mesmo, porque é bem comum mesmo, como tu colocou, né? Rafa, tu ia comentar alguma coisa? Eu ia comentar que eu consegui acessar ali o fórum e a dúvida que a Grace botou ali eu consigo responder tranquilo ali. Aí assim que a gente terminar aqui eu já respondo também. Tá, É uma legal, dúvida legal. bem conceitual, assim, tranquilo. Olha só, é bem joia, tá? Depois os monitores vão se organizar, mas no espaço ali do fórum, dentro do Moodle, o legal que é assíncrono, então não tem que ter uma necessidade de horário específico. O que a gente pode ver só com os monitores, para não deixar eles, não vão estar todas 24 horas, é sempre, talvez antes ou depois da aula, em algum momento do dia da aula, vão lá e respondem as questões que tem. Tá? Então vai demorar alguns dias, às vezes, né? Mas o importante é só não passar uma semana para a coisa ser dinâmica, para o aluno se sentir. Tá? Então, fazemos assim, mas bem livre, né? O aluno também, quando tiver o horário do seu estudo, aproveita lá para também registrar alguma coisa de dúvida que ficou, para deixar dinâmico, né? Para a gente ter o que responder também, tá? Muito bem, pessoal. Vamos. A Grace começou, eu adorei. Assim, ó, vamos. Tá gravando, né? Só para lembrar, eu esqueci de pedir a lista da chamada da primeira parte, não sei se foi feita, mas para os alunos eu peço que registrem no chat a sua presença. Botem ali o número 1 e o nome. Número 2, Eu fiz. botando. Como o pessoal não botou no chat ali, eu peguei a lista dos que estavam presentes na chamada e fui fazendo a relação lá. Tá bom. E o que é mais fácil, Rafa? Vamos aprendendo. É mais fácil fazer isso mesmo ou eles preencherem esse... Eu achei tranquilo os dois jeitos, assim. Só para Tanto dar um faz. pouquinho de movimento para eles. Então botem o nome ali, gente. Assim, Tá. vocês também não são tão passivos assim, nesse meu sistema ainda. Mas, gente, olha só. Vamos lá, para vocês mesmos. Agora vamos fazer isso. Alguém mais tem alguma questão aí do conteúdo até aqui? O papo está com vocês, até para vocês falarem um pouquinho mais aí. Fiquem à vontade para perguntar.
os chats. De manhã a gente tem sempre o Gabriel, né? O Gabriel tosse lá, tá firme nas perguntas. Aqui a gente tem a Carol, né? Mas a Carol estava no início, agora ela nem está sabendo o que está acontecendo, né, Carol? Viu? A gente Professor, fala eu tenho mal uma do dúvida. aluno e Tô ninguém aqui, aparece. prof, tô aqui, tô Ah, sabendo. só para ver se Sim. estava atento. Quem é? Não, Pode, vai lá, só dê um É o nome. Que eu não... Neilson. Ah, Nilson, É o diga. Neilson. Eu Ok. tenho uma dúvida ali. O senhor falou dos componentes da carga, tá? Os 4 componentes da carga: o volume, a intensidade, a frequência e a densidade. Eu fiquei com dúvida ali com relação à frequência. O senhor chegou a falar que a frequência está dentro da densidade. Não consegui pegar bem esse conceito. Se eu puder repetir, eu Tá bom. agradeço. Vamos lá, vamos lembrar, tá? Eu tenho que mudar esse slide mesmo, que eu fiz isso num material de aula e não deveria nem colocar como quarto elemento, tá? São 3 mesmo, é densidade, só o terceiro elemento, tá? Não, a frequência não aumenta nada além disso, tá? E a ideia da frequência, tem alguns que dizem que mexe no volume, tá? Vou dizer assim, porque claro, se tu faz muito volume, obviamente, se tu faz a frequência semanal é alta, o volume tende a ser alto. Não necessariamente, mas tende a ser alto, né? Para facilitar a coisa, o que a gente vê é que quando a gente manipula frequência, a gente está manipulando principalmente, aí de novo a ideia, a predominância, né? Predominantemente é a densidade, porque ela mexe nos tempos de intervalo de uma sessão para outra. Tá? Não tem jeito. Em média, se tu faz treino 5 vezes por semana ou 2, não tem jeito. Por mais que tu organize, em média, o teu tempo entre sessões vai ser menor, ou seja, a carga vai ser mais densa 5 vezes por semana, tá? Do que 2 vezes por semana, tá? Então, na real, a frequência é um item lá dentro da densidade. E aí a gente pensa a densidade de 2 formas. Aguda, que é aquela coisa da sessão, do treino intervalado, né? Eu vou ter 10 tiros de 400 metros. Qual é o intervalo entre os tiros de 400? Isso é a densidade, né? Mas eu posso pensar também na densidade entre sessões. Tá? Isso, entre sessões, que é a frequência semanal de treino também, de certa forma, fala isso. E aí vai entrar muito, até se vocês quiserem fazer uma seta, isso tem muito a ver com rotas metabólicas, né? Com o que vocês viram lá na fisiologia. Quais são os tempos necessários para recuperar a rota metabólica anaeróbica, né? Glicolítica, ATP-CP, lactato, toda aquela coisa. Então, tudo isso vai estar dentro das decisões de que frequência semanal eu vou usar de treino, né? Vai implicar sobre isso. Tudo isso está dentro do problema da densidade do estímulo. Tá? De novo, como o Jack Stripador, a gente diz, vamos por partes. É claro que isso implica sobre intensidade? Sim, implica indiretamente, mas é densidade. Tá? Isso é parte da densidade. Eu estou mexendo na densidade quando mexo na frequência semanal de treino. Tá? E vai sobrecarregar a carga total. Mais alguma pergunta, pessoal? Coloquei a Carol na... Não vai perguntar nada. Geralmente o aluno fica meio... falou de mim, agora eu tenho que inventar. prof, eu vou ter que revisar toda a aula, depois eu tenho dúvidas. As dúvidas vão só aparecer tem ainda. dúvida. Tá bom. Se é só dúvida, também não me assusta. Mas vamos lá, pessoal. Não, depois. Vou começar, vou abrindo aqui o arquivo. Ninguém mais Uma pergunta, assim, para conseguir rever todos esses termos, esses itens, tem algum artigo, assim, bom para trabalhar isso? Tô vendo que Grace, tu usas bastante. lembra que as aulas estão todas gravadas no YouTube, tá? Mas eu sei que é um tempinho meio longo. Tem isso nos links do Moodle, né? Tem também no próprio Moodle, a gente adicionou um item ali, um botãozinho que se chama artigos de aprofundamento. Em cada tema tem também, tem os slides da aula também, e depois tem o fórum, né, que a gente já disse. Tá? Mas esses são os recursos, assim, para ir tentando. Mas lembra da aula mesmo, né? Elas estão todas gravadas. Essa aqui está sendo gravada, eu boto no YouTube e o link eu lanço no Moodle, tá? Para vocês terem um lugar ali. Seria possível a gente conseguir botar o link de um livro ali no Moodle? Olha, dá, só tem que cuidar com a questão do direito autoral, né? O livro, o Israel deu uma possibilidade que era diferente, era um drive, né? Mas era para dentro do Moodle mesmo, Israel, a ideia?
Não, era o link do Drive que eu disponibilizei nas primeiras aulas da turma da manhã e da Mas tarde. tu disponibilizou no chat? Onde é que tu botou esse No link? chat, no chat. Ah, Bota aí tá. de novo. Bota aí de novo. Vamos evitar. Vocês sabem que eu sou totalmente a favor do livre acesso ao conhecimento. E Sim. a Alexandra lá do SciHub é minha grande amiga, né? E sou mesmo, eu estou dentro de vários movimentos aí dentro da ciência para esse livre acesso. Eu falei até um pouquinho de manhã sobre isso. Mas acho, vamos evitar qualquer coisa maior, porque nos pediram mesmo para tomar cuidado. Eu botei um plano de ensino cheio desses links e o Flávio mandou tirar tudo. Não dá, cara, porque eu linkava um monte de coisa aí. Isso não A era bom. gente tem o periodização, né, do BOMPA, periodização do treinamento. Gente, vamos de E, tempo em tempo, lancem os links assim no chat. Acho que não tem, que é isso, e fica e depois se e a apaga, gente né? está em busca do treinamento ideal também. Tá bom. Claro que acha. Bom, ninguém disse isso. Vamos lá, pessoal. Eu vou abrir aqui o slide e vamos dar sequência. Eu estava falando do exemplo da especificidade sobre a corrida em piscina funda, o jogging aquático que existe na ESEF, que começou com cruel, né? E aí eu fui estudar isso na graduação. E a questão era essa, era testar a especificidade do treino. Será que os caras correndo dentro d'água, eles têm melhoras na corrida deles em terra? Né? Essa era a questão geral. Eu fui fazer um primeiro passo, um estudo bem de base, assim, né? Que é comparar a cinemática dentro e fora d'água. Tá? Foi meus estudos de iniciação científica, foi parte, né, deles. E aí, assim, o que eu fiz, gente? Aqui tem um gráfico de 5 ritmos de intensidade, tá? Baseados numa escala validada para corrida em piscina funda, em que eu tenho ali trote, rodagem, tiros de 5.000 ou 10.000, tiros de 400, 800 e tiros de 100 e 200. Tá? Tudo com uma linguagem para corredores, né? Uma escala Likert que vai de muito fraco a muito forte. Em vermelho, eu tenho a situação de água e verde terra. E aí eu vejo diferenças na amplitude de coxa, que seria da articulação do quadril, mas pensando só no segmento coxa, tá? E durante um ciclo de passada inteiro. E ali a gente vê claramente que nas intensidades baixas até intermediárias, a corrida em piscina funda permite uma amplitude maior, tá? Até eu já faço um parênteses aqui, é uma coisa interessante, que isso aqui me deu uma ideia, que no final a gente nunca testou ela diretamente, mas que me ajudou a ver um resultado diferente lá do estudo 2, depois no meu mestrado. No meu mestrado eu vou colocar eles para correr mesmo dentro da água, vou avaliar um pré e pós, vou fazer um treino mesmo, substituindo uma parte do treino deles dentro da água. E vou comparar com um grupo que treina só em terra, né? Quando a gente fez o mestrado lá com a Grace. E aí, o que acontece lá, pessoal? O que eu vejo? É que os caras que correram dentro da água vão ter comprimentos de passada maior, né? E aí eu vou inferir que isso é provavelmente porque esses caras, quando correm dentro da água, a carga semanal de treino, naqueles ritmos ali que estão mais à esquerda da figura, trote, rodagem, 5 ou 10 mil, são treinos que eles fazem durante muitas horas por semana, em amplitudes maiores. E isso possivelmente trouxe alguma vantagem para eles. E já adiciono também o resultado final, que foi que eles melhoraram o desempenho correndo uma parte do treino dentro d'água, em comparação ao outro grupo. Tá? Então, isso aqui é uma coisa interessante. Mas eu quero dizer para vocês também que essa linha do Cruel depois parou um pouco, até já contando história aqui junto com a Grace, porque eu acho que foi tão traumatizante para o grupo trabalhar com atleta de alto nível que meio que se bloqueou isso. Depois eu saí do grupo do Cruel, eu dava treino para atletas dentro d'água e não se continuou. O Cruel fez muito estudo também com atletas, mas não nesse aspecto da corrida em piscina funda, mas principalmente a linha dele foi com coisas muito interessantes dentro da área da saúde, tá? Em hidroginástica, até a corrida mesmo, mas mais no âmbito da saúde, não tanto do desempenho. Tá? Então, aqui tem esse resultado que só para dizer que essa questão nunca foi respondida. Uma coisa muito básica, os caras correr dentro da água fora e ver a flexibilidade deles, né? Se isso poderia realmente reforçar essa ligação lá com o comprimento de passada maior, até hoje não foi testado. Tá? Apesar de eu ver, de novo, anedótico, eu ver que os caras conseguem ter algumas amplitudes. Eu vou mostrar alguma coisa um pouquinho depois. Bom, depois eu tenho aqui um padrão de movimento da perna que eu avaliei, que é do segmento joelho até o tornozelo. Então, até o tornozelo, que seria essa amplitude de movimento do segmento perna.
E aí vejam que o comportamento é completamente diferente. Inclusive, a gente vai comentar aqui sobre comportamento motor com esse achado aqui. A gente vai publicar até um trabalho de congresso que vai mostrar que, assim, a estratégia de aumento de intensidade na corrida em terra é completamente diferente da corrida dentro da água para o segmento perna. Tá? Então, dá para ver claramente, na terra tu tem um aumento nas baixas intensidades até intermediária, e depois mantém, e dentro da água vai diminuindo essa amplitude do segmento perna. Tá? Ou seja, eles vão aumentando a intensidade de esforço com essa amplitude menor. E eles usam, aí é um outro dado lá que a gente viu, que a frequência de movimento aumenta bastante. Eles usam essa estratégia. Tá? Então, isso indica que tem padrões de movimentos bastante diferentes aqui. Bom, gente, eu vou avaliar também a velocidade angular, tá? Que era algo meio óbvio, meio esperado. Claro, dentro da água seria mais lento, e é o que está mostrando ali, mas de certa forma é linear, vai aumentando conforme aumenta a intensidade, parecido com a terra, mas com valores muito diferentes, como podem ver. Dos dois segmentos, tá? Ué, apareceu esse símbolo. Eu botei um algoritmo de primeiro lugar do Brasileirão, aparece ali. Estranho. Nada organizado, claro. Pois bem, pessoal, aqui eu tenho um resumo de diferenças cinemáticas da corrida dentro d'água para fora d'água. Tá? Então, à esquerda de vocês ali, vocês estão vendo à esquerda a corrida em terra, à direita a corrida dentro d'água, ali, seria um flutuador. Ali. Quais são as diferenças básicas? Ângulo de tronco, né? O tronco mais fletido com a corrida dentro d'água, é algo que tem que cuidar até para não deixar eles, senão eles começam a nadar, né, realmente, então tem que manter uma postura mais reta. A extensão do joelho no final da propulsão, tá? Que é o símbolo viola, roxo aí, que cor vocês estão vendo, mas é ali da perna mais de trás, seria o ângulo do joelho. Dentro d'água tu não tem a necessidade de fazer impulsão contra a terra, né? Então o joelho acaba ficando mais fletido. E na fase de balanço, quando se joga a perna à frente, a resistência frontal dessa perna, que está ligada à área projetada, né? É muito reduzida. Então, a pessoa flete muito o joelho para poder ter menos resistência. E isso faz parte de uma boa técnica de corrida em piscina funda, do CPF, que eu botei ali. Tá? E fora d'água não tem tanto isso. Na fase final, tu tem a extensão do joelho, chegando até o impacto lá, quando tem a reversão. Mas é um padrão, então, um pouco diferente. Mas, de qualquer jeito, na minha experiência de treino com atletas, a gente viu que treinar desse jeito também auxilia nessa coisa. Por exemplo, se a gente pega a pangaré corredora, brinco com esse termo, mas é o corredorzinho que está começando, geralmente está arrastando o pé, está mal tirando o pé do chão. Esse cara, quando vai correr em velocidades maiores, muitas vezes esse cara ficou muito tempo sedentário e nunca mais correu na vida, assim. Então o cara não consegue elevar a perna mesmo, às vezes por fraqueza local e às vezes é por erro técnico mesmo, perda de coordenação geral, assim. Então a corrida dentro d'água tem ajudado muito também nessa fase, a deixar essa fase de balanço mais fletida, que é extremamente interessante, porque com isso tu tem um aumento da energia rotacional ali nos membros inferiores que te joga à frente, tá? É um trabalho que até a gente faz com corredores de sensibilização, que é bem legal, que é se sentir empurrados quando fazem essa técnica boa de joelho alto e mais fletido, jogando à frente a perna, tá? Dentro d'água tu pode usar essas estratégias aí, vão ajudar um pouquinho. Bom, e aí, pessoal, para encerrar essa parte da especificidade do ponto de vista técnico, eu vou fazer o estudo, então, do mestrado, que eu comentei já para vocês o resultado. Resumindo, os caras melhoram o desempenho e aumentam o comprimento de passada em relação ao grupo controle que só correu em terra. A substituição de treino foi de 30%, tá? E o treino foi relativamente curto, foram só 8 semanas, tá? Inclusive, eu tive a felicidade de fazer esse estudo 2 vezes. Eu era o primeiro mestrando do CRU, o CRU queria se certificar bem disso, então a gente fez um ano antes uma bateria de avaliações. Então tinha avaliações de VO2 máximo, limiares, que vem do teste de VO2 máximo, testes de economia, testes de esforço na pista, mesmo com cinemática dentro da pista, levando câmera e todo VHS, era um trambolho, um monte de fio lá para o meio da pista, e avaliamos tudo isso antes e depois, tá? Resumindo. E vimos que, sim, a maioria dos parâmetros, das determinantes fisiológicas de desempenho se mantiveram. Isso já foi bom, porque modificar 30% do treino desses caras de alto nível é bem difícil, tá? Então,
Então já foi bom ter mantido. E ao mesmo tempo eles melhoraram o desempenho, que a gente notou ali que a única coisa que melhorou junto com eles foi o comprimento de passada. As outras não foram sensíveis. De qualquer jeito, a nossa hipótese é que isso tenha sido uma melhora devido a uma proposta que era do Pavolainen, já daqueles anos lá, do início dos anos 2000, que esses caras executando essa tarefa num meio ambiente muito mais denso, eles realizariam uma espécie de um treino de força, né, bem específico, digamos. E isso faria com que aumentaria a força absoluta das fibras do músculo, ou seja, as fibras musculares, tu usaria mais fibras mais oxidativas por causa dessa diminuição da força relativa para executar a tarefa da passada. Eles se tornariam mais econômicos. Essa era a ideia por trás dessas melhoras de desempenho. Tá? Mas o que mudou mesmo ali foi importante, foi o desempenho e o comprimento de passada. Me perguntaram de manhã, eu divido com vocês também o que mais, só para... o nível deles, tá? Eu tinha atletas, era um pouco heterogêneo, assim, mas não eram recreacionais, eram atletas federados, né? Mas, assim, eu tinha atletas que iam para Sul-Americano com um índice de Troféu Brasil. Inclusive, eu tive a Geni Mascarello, que era, na época lá, já tinha o título da campeã de maratona de Porto Alegre, famosa, assim. Bom, era famosa geral, agora que passou o tempo, talvez o pessoal não saiba, né, quem é, mas é da história das corridas aqui de Porto Alegre. E tinha também atletas de nível estadual. E naquela época a Sojipa dominava e tal, e então não eram tão alto nível, assim, mas já ganhavam estadual, coisas assim. E eram atletas, não eram recreacionais, só para claro assim, o nível, né? Muito bem. Dei esse exemplo do princípio da especificidade, com o caso da cinemática. Vamos começar agora a falar um pouquinho sobre o princípio da continuidade. Tá? O princípio também ele é um pouco óbvio, é que nem o conceito da especificidade. Continuidade está ligado a uma condição obrigatória de que o atleta ele tem que se permanecer no treino, ele não pode faltar, senão tu vai ter problemas com o treino, com o teu desempenho, tu vai estar ferindo um princípio do treinamento, inclusive, esse princípio da continuidade. Tá? Ele é um pouco óbvio, só que assim, gente, claro, então a forma mais fácil de entender isso é pelas faltas. Né? O cara não pode faltar. Se ele faltar, tu tem problemas com isso. Depois a gente vai ver, nós vamos pagar o preço com outro princípio, que é o da reversibilidade, tá? Que é o outro lado da moeda desse princípio aqui. Mas também tem um outro caso desse princípio, assim, de quando falha algo no treino, que também vai incidir sobre o princípio da continuidade, que é o erro de treino. Tá? Que é o seguinte, o cara está treinando uma capacidade e daqui a pouco ele para de treinar isso e no desenho do treinador ele para por muitos meses aquilo e ele não faz outra coisa que seja parecida com aquilo. E aí tu perde os ganhos sobre aquilo. E aí também tu vai perder em continuidade, mesmo que tu não falte, mas por erro de treino. Isso pode acontecer também por um excesso de fase de manutenção ou regenerativo. Fica muito tempo com cargas que não são de adaptação e que podem até evoluir. E aí tu erra nisso. Também é possível. Então, o treinador tem que ter atenção sobre... bom, eu treinei, melhorei tal aspecto. Melhorei força rápida. Ok. E é importante ele manter essa força, então eu tenho que dar algum estímulo de manutenção. Eu não posso só treinar aeróbico, outras coisas que não... mas os saltos dele podem servir como manutenção. Então tá. Então aquela corrida vai servir como uma ideia de manutenção. E tem que controlar isso para ver se não se perde. Tá? Então, aí está ligado, aí está a questão da continuidade também por erro de treino. Mas, claro, eu gosto de trazer uns outros elementos. Já que o conceito é simples, eu gosto de trazer assim, pensar sobre o que está envolvendo o treino que pode atrapalhar esse princípio da continuidade. Tá? Um conceito que é muito importante sobre o princípio da continuidade, que vocês podem fazer uma flechinha também e marcar aí, que é a aderência. A aderência ao treinamento. Esse conceito é extremamente importante, é super moderno, né? Inclusive, a maioria dos estudos de treinamento é quase que uma informação obrigatória. Qual foi o nível de aderência? Isso aí, do ponto de vista clínico, o pessoal tem chamado também de intenção por tratar, né? Que seria ver também o quanto o aluno esteve presente para aquela intervenção, para colocar isso também, a aderência como uma forma de controlar o efeito, né, dessa resposta de treinamento. Tá?
Então, isso é uma coisa importante. A gente tem que ter treinos motivacionais, a periodização ajuda nisso, e a gente tem que evitar lesões, né? Essas coisas são básicas, né? A gente tem que pensar no treino também nisso, como eu falei do caso da corrida. Se os caras têm muita lesão de corrida, eu tenho que estar atento quando começar a dor, etc. Eu tenho que perguntar para o aluno, eu tenho que estar atento aos sinais, eu tenho que trabalhar com colegas da saúde também, que é um problema do professor de educação física, que a gente chega atrasado nesse mundo da saúde, e eu vejo, assim, eu aprendo muito com os físios, assim, é muito fácil meus colegas da fisioterapia chegarem e ligar, assim, olha, o paciente tal trabalhou lá passou na mão do osteo tal, do médico X, ele vai lá e liga para o cara da coluna, diz, o que esse cara tem, o que ele não tem que trabalhar em conjunto. E eu vejo que o pessoal da educação física muitas vezes é eu por mim mesmo, parece que é um mundo meio isolado, e não deveria. Tá? E eu falo disso até de experiências boas também, eu vejo muito profissional fazendo isso e faz a diferença. Tá? Então, isso é importante também para pensar o treino, para evitar lesão, etc., porque com certeza vai parar o treino, vai atrapalhar os resultados. Né? Também tem questões sociais, aqui eu deixei escola, porque me lembra muito as fases de desenvolvimento de atletas, né? Quando eles estão nas fases mais iniciais e intermediárias, que eles passam pelo processo escolar junto. Eu lembro até de coisas que me remontam a mim mesmo, né? Eu lembro lá minha mãe negociando comigo, olha, se tu entrar em recuperação, tu vai sair da natação. E o treinador não consegue gerenciar isso diretamente, mas ele, de certa forma, vai atuar, assim, ele tem que estar atento a essas coisas, aos aspectos psicossociais envolvendo o treino, tá? E eu venho de uma escola, assim, do treinamento que é muito tecnicista. O meu tempo de treino é esse, eu sou o correto, eu sou aqui. E geralmente ligado a muitas práticas que eu já tive treinador que usava chicote no meio do treino, para dar exemplo para vocês. E o cara se revestia de dignidade para dizer que ele não estava nem aí com os sentimentos, porque ele era o bom treinador. Então os caras estavam, ele lá em cima, os caras bem lá embaixo. Só que assim, o que eu vejo nesse tipo de cara, que também, além de tudo isso, é o cara que não estava nem aí com o treino fora, né? Esse sócio aqui do clube, azar o deles. Meu treino, eu sou pago para estar essa hora aqui, azar ali na raia do lado que treina tal, não estou nem aí com o que está acontecendo. Quase sempre esses caras dão com os burros na água, resumindo. É notório, assim, tu ouve um pouco a história deles e dizem, mas aí me mandaram embora porque eu era o correto, sei lá. E quase sempre aparece essa situação dos caras que não estavam nem um pouco interessados no que estava envolvendo ali, até localmente ali, o ambiente. Aí não entendem, bom, se não se dão bem, se não vão na reunião lá do clube para discutir essa relação do sócio, porque o sócio também paga muitas vezes essas equipes. Como é que esse cara depois quer reclamar muito porque se ele não está participando? Tá? E esses aspectos sociais envolvidos são extremamente importantes, gente. De novo, a gente não tem que ser psicólogo, a gente não tem que ser o assistente social da comunidade, o salvador, mas a gente tem que dar atenção. De algum jeito, tem que olhar e tentar interferir dentro das possibilidades. Tem que fazer alguma coisa. E eu digo assim, gente, até trazendo experiências com os meus colegas, assim, que a gente colabora forte no grupo ali no Locomotion, que é o caso do Leonardo Ribas e o caso do Marcelo Francoviac. Nos dois casos, assim, eu vou dar o exemplo do Francoviac que me vem agora em mente, assim, é super forte. Quando tu fala com ele sobre projeto de voleibol que ele vai trabalhar, ele diz que uma condição básica, obrigatória para um projeto de sucesso que se mantém ao longo do tempo, e aí entra a continuidade, é ter um projeto social envolvido na comunidade que está colocado esse projeto. Senão a coisa não perdura. É projeto de 1 ano, porque não tem impacto. Tudo isso vai mudar também do ponto de vista político sobre essa questão. Então, a gente tem que parar com essa coisa de que o treinador é aquele que só faz isso. Não, ele faz muito mais coisa. E quem é da área de esporte sabe que até conforme vai aumentando o nível de exigência nesse mundo, essa relação é maior. Tu começa a ter mais tempo com o aluno do que o pai do aluno. E então tu tem que dar atenção também para alguns aspectos externos. Senão tu dá com os burros na água. Tá? E claro que isso é um pouco genérico. Cada um tem um caso aí, mas tem que dar atenção, tá? De alguma forma. Que mais, pessoal? Outra coisa que eu queria trazer para vocês nesse final de aula também é mostrar que regras boas também estão ligadas a periodizar também, a seguir o que a ciência nos ensina sobre treinamento. É um pouco chovendo molhado, eu estou falando o óbvio, né? Porque
a cadeira é disso, eu estou falando para vocês o que é treinamento. Porque a gente vai ver na realidade muita gente, e os exemplos na aula passada eu já dei, de gente que desconsidera muito essas coisas. E eu queria dizer para vocês que mesmo dentro da universidade a gente tem feito coisas muito boas. Assim, a gente já tem, por exemplo, ao nível de desempenho, a gente tem conseguido com que atletas nossos do triatlo tenham ido para mundiais abertos de triatlo, apenas seguindo princípios do treinamento, fazendo coisas básicas, sem muita coisa mirabolante. Então tem como fazer coisas de bom nível usando esses princípios também. E com certeza seguindo com essa questão da continuidade. O grupo de corrida é outro exemplo também. Pessoal, eu vou ter que encerrar a aula por aqui. Deixa eu ver. Deixa eu já tirar aqui do modo de apresentação, parar o compartilhamento, mas eu me perdi um pouquinho na hora e daqui a alguns segundos vai acabar o vídeo. Então eu vou parar a gravação aqui para não ficar muito estranho, tá? Lembrem de usar aí as ferramentas novas que a gente botou no Moodle e se não conseguir achar, perguntem. Tá bom, gente? E nos vemos na próxima terça-feira. Eu vou parar